Olá, irmãos. Vamos começar a nossa aula 15, Filhos de Lares Desestruturados. O autor da revistinha, ele escolheu esse nome para a lição, mas se você ler, você vai ver que ele trata mais do processo mesmo da educação dos filhos. Ele comenta de algumas famílias na Bíblia que tiveram problemas e tal, mas o foco dele é na criação dos filhos e é isso que a gente vai focar hoje também. Com relação a isso, os irmãos sabem que eu e a Cíntia, nós não temos filhos. Então eu não posso falar diretamente de dentro da experiência de ser pai, né, sobre essa questão, mas eu espero trazer uma reflexão, irmãos, que é bíblica, né? Que é baseada na palavra. Então, não quero que os irmãos pensem que eu estou sendo arrogante na forma como eu vou falar, se de repente eu falar como uma criança deve ser instruída, por conta de eu não ter passado por esse processo, né? Eu sei que como tudo o que eu falo aqui, tudo que eu ensino, está sujeito a falhas, está sujeito a erros, mas estou tentando fazer o meu melhor para entender o que a palavra de Deus diz e transmitir isso para os irmãos, tá bom? Então tá. É bom lembrar também, acho que faz umas 3 semanas o pastor deu um estudo bíblico sobre família, e aí nesse estudo ele falou um pouco também sobre a questão dos filhos, né? Falou do papel do homem, do papel da mulher e um pouco sobre a questão dos filhos. Se você não viu, né, dá uma olhada lá no vídeo, tá no YouTube, tá gravado no YouTube, para você aprender também. Porque eu também, para não chover no molhado, vou tentar oferecer uma outra perspectiva, uma outra maneira de ver a questão, para a gente ganhar mais discernimento e tentar, né, ter uma filosofia, uma forma de criar os nossos filhos de uma maneira que seja mais bíblica, mais que abranja mais amplamente todos os tópicos, tudo que a Bíblia tem a ensinar sobre isso. Então, a minha ideia, o que eu pensei em discutir hoje com os irmãos, é procurar entender a pedagogia de Deus com relação a seu povo Israel, né? Quando Deus chama Moisés para libertar Israel do Egito, ele fala assim: Israel é meu filho, diga a Faraó que Israel é meu filho, que é para ele deixar meu filho ir. Então, Israel é um povo que Deus toma para si, toma como seu filho, e depois desse momento de adoção, né, por assim dizer, ele passa a ensinar Israel, passa a moldar hábitos, costumes, forma de pensar, né? Manda professores para Israel, para ele crescer, aprender e amadurecer. Então, a nossa ideia vai ser essa: pensar em como Deus tratou seu filho Israel, qual foi a pedagogia que Deus usou com seu filho Israel, para a gente aprender com ele como a gente deveria criar os nossos filhos. Então, Israel, no começo, é assim que Deus o liberta, Deus lhe dá mandamentos, né? Inclusive faz uma separação, dá 10 mandamentos e outros mandamentos. Mas você percebe que Deus tem uma gradação, né? Tem alguns mandamentos que são mais importantes que outros. Então, quando a gente tem uma criança que a gente quer ensinar, é importante que a gente dê a ele instrução. Ensine ele que tem coisas que ele pode fazer e tem coisas que ele não pode fazer. E vai ter muitos nãos, assim como nos 10 mandamentos e nas outras leis, né? Tem muitos nãos. Muita coisa do que a gente vai falar para a criança é não. E muitas coisas pode ser que ela não vai entender, né? Tem coisas que Deus simplesmente enuncia: não matarás, não adulterarás. Então é só não faça, não faça.
existem até explicações ou um embasamento, existe um porquê dessa lei ser boa, mas no momento, no começo, ali que Deus está dando essa lei, Ele só fala, não faça e me obedeça, e acabou. Essa mesma autoridade os pais têm sobre os filhos e tem que exercer, tem que falar para o filho coisas que ele não pode fazer, tem que ser firme e tem que, indo para um segundo ponto dessa questão, tem que também fazer o filho entender que se ele agir bem, ele vai ser recompensado, mas se ele agir mal, ele vai ser castigado. Né? Quer dizer, não basta só você instruir, não basta só você falar, ó, e inclusive na sua instrução, como eu comentei, falar, ó, tem algumas leis que são mais importantes que outras, você não pode esquecer dessas. Né? Tem algumas leis que são destaque ou são fundamento, né, na nossa casa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Porque também você não pode dar uma lista de 300 ordens para o seu filho, querer que ele entenda todas ou lembre de todas a todo tempo. Né? Ele está crescendo, ele está aprendendo. Ele tem que começar a pesar, ele tem que começar a entender que algumas coisas é que são fundamentais. Então na hora que você estiver instruindo, você tem que dar esse discernimento. Mas não basta instruir. Um segundo aspecto da formação da criança é que ela tem que ser, como eu posso dizer, tem que ser recompensada se foi feito bem e para o mal se foi feito mal, né? Por exemplo, o terceiro mandamento diz que não deve levar o nome do Senhor teu Deus em vão. E Deus diz que haverá castigo se você levar o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, você deve guardar o sábado. Não, mas o quinto mandamento diz que você deve honrar pai e mãe. Honre pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então você vê que ali Deus algumas coisas ele só fala, né, só dá ordem, mas outras ele já vai introduzindo um sistema de recompensas. Algo de bom acontece com você se você cumprir esse mandamento. E algo de ruim acontece com você se você não cumprir esse outro mandamento. Então, não basta ensinar. A criança tem que saber que existe consequências quando ela cumpre ou transgride aquilo que você diz para ela, aquilo que você ordena que ela faça. Para ela saber que na vida existem consequências para os nossos atos. Né? Na verdade, todo esse processo da gente dar ordens e recompensas e o castigo, na verdade, é para ajudar a criança a ter esse senso de que a vida tem uma estrutura, de que a gente não pode fazer o que a gente bem quer na hora que a gente entender, né? A criança nasce com muitos instintos, com muitas vontades que ela precisa dominar, porque muitas vontades dela, né, muitos instintos podem ser bons, podem servir para o bem ou podem servir para o mal. Né? Então, se a criança ficar solta, ela pode ser um perigo tanto para ela quanto para outros, né? Por isso que ela precisa de ser vigiada constantemente. Essa é uma outra coisa que a gente vê também em Israel, né? Deus estava constantemente com o povo, né? Caminhou com ele no deserto, os 40 anos que ele ficou no deserto, Deus estava lá o tempo todo. Bom, então a gente tem essa questão. Essas coisas que a gente quer ensinar para o nosso filho é para ajudar ele a entender como a vida funciona, entender que tem um caminho bom, um caminho mau e que ele deve perseguir o caminho bom. Se ele fazer o caminho bom, ele vai viver, ele vai ter uma boa vida. E se ele seguir pelo caminho mau, vai ser desastroso. Então esses são dois aspectos, né? A instrução e as consequências de você seguir ou não a instrução. Agora, eu penso, né, os modernos, a gente, na nossa sociedade científica, herdeira do iluminismo, a gente pensa muito em conhecimento, em uma pessoa que tem entendimento da vida, como sendo alguém que simplesmente tem muito conhecimento intelectual, né? Sabe muita informação, uma pessoa com muita informação. Mas o propósito da formação de uma pessoa não é simplesmente ficar enfiando informação nela. A informação é importante, mas não é só isso.
Se fosse só isso que fosse importante, Deus só tinha dado instrução para Israel. Não foi isso que Deus fez. Deus também deu formas pela qual Israel deveria se comportar, pela qual ela deveria se organizar, né? Pela qual ela deveria, por exemplo, organizar o seu tempo, né? Deus determinou que haveria momentos determinados onde Israel deveria festejar e haveria tempos determinados onde Israel deveria se lamentar, né? Deus controlou o tempo litúrgico de Israel, né? O tempo das suas festas, mas mais do que isso, o ritmo da sua vida era controlado por Deus. Porque também, se nós somos deixados a nós mesmos, a gente pode ser entregue à preguiça, a gente pode ser entregue aos prazeres de maneira desenfreada, mas não, Deus deu para a gente um ritmo, até mesmo desde a criação, né? Tem um ritmo de trabalho, trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Deus deu uma maneira para a gente organizar o nosso tempo. E os pais devem fazer isso com as crianças. Ele deve ajudar a criança a organizar o seu tempo, porque também se a criança fica largada a si mesma e ela não adquirir bons hábitos de como controlar o seu tempo, no futuro, quando ela crescer, ela tiver que trabalhar para ganhar o seu sustento, ela vai ter dificuldade. Então, por exemplo, é bom que os pais digam para a criança a hora que ela deve dormir e a hora que ela deve acordar. É um negócio difícil, mas vai ser útil para a criança se desde cedo ela desenvolver o hábito, por exemplo, de dormir cedo e acordar cedo. Vai ser útil para ela desenvolver o hábito de dormir todas as horas que ela precisa de dormir e de estar de pé na hora em que o mundo está ficando de pé. A maioria de nós não pode se dar o luxo de não ter um trabalho que tome o nosso tempo de segunda a sexta, desde de manhã até a tarde. Então, se a criança crescer já habituada a levantar cedo e com disposição, vai ser melhor para ela no seu trabalho e assim ela vai ter mais chances de fazer um bom trabalho e mais chances de prosperar naquilo que ela faz. Então, esse é um hábito bom. São os pais controlando a forma como a criança usa o seu tempo. E aí ela vai aprender também que vai ter tempo de brincar. Os pais podem dar tempo para a criança brincar, como o Senhor deu tempo para Israel fazer suas festas. Tem um momento certo, pode brincar, é hora de brincar. Mas daí a criança também tem que saber que tem hora que não é hora de brincar. Tem hora que é hora de até mesmo se lamentar. Pode ser um momento triste. Ela pode ir aprendendo que nem tudo é festa na vida, né? Dependendo da sua situação, isso pode chegar muito cedo na vida da criança, né? Ela aprender que existe luto, que existe tragédia. E é claro, né, irmãos, eu estou falando isso assim, mas tudo com sabedoria, né? A gente tem que entender muitas vezes que, por exemplo, crianças precisam de mais horas de sono do que um adulto, né? Tem pesquisas que falam sobre isso. A última que eu li falava que a criança, para se sentir bem, precisava dormir umas 9 horas de sono, o adulto umas 8 e o idoso umas 7, né? Parece que conforme a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de horas de sono que a gente precisa para se sentir estabelecido. E tudo isso tem que ser pesado pelos pais. Se a criança precisa, se você está vendo que o ritmo que você deu para ela não está sendo bom, pode ser que ela esteja precisando de mais sono. Ou talvez que ela precise de menos, não sei. É uma coisa que você vai ter que ver com o seu filho. Como é que você vai ter que observar como ele se comporta. Se está fazendo bem ou se está fazendo mal para ele, né? Não existe uma regra fixa. Você que é o adulto que está vendo ali como é que está acontecendo, você está tentando ajudar a criança a desenvolver um hábito que vai ser útil para a sua vida mais tarde. Então você tem que observar se aquilo que você está impondo sobre ela é bom ou ruim, se está sendo bom ou ruim, tá? Mas acho que o princípio, de uma maneira geral, é válido. Então, uma outra coisa que o Senhor Deus se preocupa, dieta. Deus dá alimentos que os israelitas
não poderia comer ou o que eles poderiam comer. E da mesma forma, os pais devem se preocupar com o que os filhos estão comendo ou deixando de comer e tem autoridade para dizer para eles, isso você pode comer, isso você não pode comer. E de novo, isso pode ser bom para ele conforme ele se desenvolve, né? A vontade da criança é viver de doce. E aí, se você deixar ela simplesmente se alimentar da forma que ela quiser, ela não vai ter os nutrientes que ela precisa para ter um bom crescimento, para desenvolver o seu corpo, e aí pode até crescer malnutrida. E não só isso, mas, de novo, a questão do hábito, né? Você vê que essa questão do hábito é muito importante. A gente vem falando disso desde a questão dos vícios, né? Que a gente já introduziu esse assunto. Mas aqui já pode ser uma porta ou um lugar onde você pode começar a colocar, vamos dizer assim, os fundamentos para ajudar a criança a não cair num perigo de se tornar um glutão ou de se tornar uma pessoa obesa, né? Que depois vai ter muita dificuldade, muitos problemas de saúde. Porque o açúcar, né, hoje em dia, tem muito alimento com fácil acesso, né, ao açúcar, e o açúcar vicia, né, ele é um negócio muito bom, a gente quer cada vez mais, né, então, e com altas quantidades de açúcar, a maioria dos alimentos que a gente tem por aí só faz mal, faz a gente engordar sem nos nutrir, né, só é caloria inútil. Só fica ali acumulando, fazendo mal para a circulação do nosso sangue, para o nosso coração, aí a gente pode acabar tendo excesso de gordura, vira uma dificuldade depois na vida, ter que lidar com isso. Então, quanto mais cedo a criança souber que tem o doce, é bom, é gostoso, mas que ela tem que saber que, ou melhor dizendo assim, tem que adquirir o hábito, porque no começo da vida a gente não sabe muita coisa, né? A gente tem que aprender as coisas na marra. Então ela tem que adquirir o hábito de não ficar comendo só porque ela está com vontade e comer a comida ali boa, saborosa, que seus pais prepararam, nutritivo, para ele ter força, ter um corpo bom para poder trabalhar, para poder ser uma pessoa saudável, tá? Então, dieta alimentar, né? Esses assuntos todos o irmão também pode pesquisar depois, né? Hoje em dia a ciência avançou muito sobre a nutrição, o que é bom, o que não é bom para comer, né? A gente avançou muito no tipo de alimento que a gente tem disponível e também no conhecimento a respeito desses alimentos. Então o irmão pesquise, procure entender, se tiver condições, eu recomendo até que vá a um nutricionista de algum tipo que te ajude a montar um cardápio adequado para os seus filhos, para a sua família inteira, para você saber se alimentar. A alimentação é uma coisa muito importante, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a gente come, aquilo vai fazendo parte de nós, né? Daquilo que a gente come vai sendo parte de nós, a gente usa o que a gente come para moldar o nosso corpo. Então é uma questão muito importante. Na verdade, a alimentação é uma questão importante na Bíblia do começo ao final, né? No começo a gente tem um problema com o fruto da árvore proibida, né, no Éden, e no final a gente vai ter um banquete com Jesus Cristo, não é isso? Então a comida, na verdade, o alimento é uma questão muito importante. Futuramente, se a gente tiver oportunidade, a gente volta a conversar melhor sobre isso. Mas então pense nisso, tá, irmãos? Também no alimento que você dá para os seus filhos. Agora, chega um momento na vida da criança, depois ela começa a crescer, começa a querer argumentar com os pais, né? Começa a entender que ela começa a expressar pensamentos e raciocinar e ver que algumas coisas que os pais dela pedem para ela fazer não é tão bom assim, ou que talvez existisse um caminho melhor, né? Chega um momento em que a criança está começando a desenvolver suas ideias e que ela vai que ela precisa começar a aprender a sabedoria. Ela precisa ter internalizado as leis, né, através do hábito, através de tudo que já foi passado ali de instrução para ela, através das recompensas e dos castigos, ter internalizado as coisas que seus pais passaram para ela. E ela vai estar agora digerindo essas coisas, vai estar vendo
poxa, isso aqui faz parte da minha vida, mas isso aqui é bom, isso aqui não é legal. Quer dizer, é o momento em que a criança está discernindo aquilo que é bom, aquilo que é mal, é o momento de discernimento entre o bem e o mal. E aí a gente, então, pensando em Israel ainda, né, na nossa comparação, Israel teve esse momento no deserto, onde Deus deu várias leis para ela, deu restrições alimentares e formas com a qual ela devia se ocupar o seu tempo. Mas aí depois chega um tempo em que Israel está estabelecido na terra e agora era um reino, né? Eles não vivem mais em tribos, agora é uma nação com um rei. E o rei pede discernimento, conhecimento do bem e do mal, para saber como governar esse povo. Então aí chega um momento em que os pais precisam saber inculcar, né, sabedoria no coração do filho. Então aí o livro, eu penso que o livro adequado para esse momento é o livro de Provérbios. Os pais precisam conhecer literatura de sabedoria da Bíblia para poder ensinar sabedoria para os seus filhos. Então eu recomendo para os irmãos que leiam o livro de Provérbios, entendam os temas com que o livro de Provérbios está preocupado. Né? O livro de Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, assim como o seu filho aprendeu a te temer quando ele era criança, ele tem que temer a Deus, né? No bom sentido, né? Porque também Deus castiga, mas Deus quer o nosso bem. Assim como você castigava, mas queria o bem da criança, Deus também pode nos castigar, mas Ele quer o nosso bem. Então ele tem que aprender que o princípio do conhecimento, do verdadeiro conhecimento é a sabedoria. Aí ele começa a ter uns amiguinhos e trocar ideia com esses amiguinhos, e aí Provérbios já começa falando disso também. Se os pecadores vierem falando com você, de você ir atrás de riquezas, né? Porque de repente a criança começa a ter vontade de ter coisas, descobre que ela consegue coisas com dinheiro e ela pode querer começar a ter dinheiro e pode surgir o dinheiro, vão querer seduzir ela, falando de uma maneira fácil de conseguir dinheiro. Então, e aí pode começar roubando, mas os pecadores, um abismo chama outro abismo, e ali no livro de Provérbios fala que isso acaba em violência. Né? Então, um furto, a pessoa pode começar furtando, mas isso vai levar ela a caminhos piores. Então, as companhias, o livro de Provérbios vai falar disso, olha bem, para quem está sendo os amigos dele. Olha também, né, depois o livro de Provérbios começa a falar da mulher adúltera, né, quer dizer, a criança está crescendo, ela está descobrindo sua sexualidade e ela pode ser seduzida, de repente, por uma pessoa mais velha, né? Aqui em Provérbios fala até da sedução, eu não vou lembrar do versículo agora, eu acho, mas diz que a mulher imoral, aqui ó, capítulo 2, versículo 16, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras. Então, a pessoa, a criança começa a crescer e aí começa então a enfrentar a sedução, né, do sexo oposto. Então, é um momento em que os pais também precisam estar atentos para isso. Então, eu não vou falar do livro de Provérbios inteiro, tá? Mas você vê que existem temas, esse tema da mulher adúltera volta muitas vezes, né? A da obtenção das riquezas também. Então esse tema, esses temas se repetem, né? O modo como a pessoa usa a língua também se repete. Então eu recomendo que os pais não leiam um capítulo um dia, outro capítulo outro dia. Não, lê tudo de uma vez, né? Aprenda qual que é o ritmo do livro, né? Perceba como o livro vai mudando e o que acontece, né? Se você olhar no livro como um todo, tem coisas interessantes, como no começo é o rei que está falando, né? É o rei falando com seu filho, mas no final são as palavras da mãe do rei Lemuel. Então você tem o pai ensinando, mas você tem a mulher ensinando também. Então os pais têm que estar juntos, né? na instrução da criança, dando sabedoria. Né? E de novo você vê essa dinâmica, primeiro o homem, depois a mulher, a liderança do homem no seu papel de pai, de líder da família, procurando ensinar a criança, não deixa
né, tudo para a mãe. Não, o pai chega lá e fala: filho meu, olha para mim, olha atenta porque eu estou te ensinando algo, o que eu vou te passar vai ser a sua vida, isso aqui vai te proteger, a justiça vai ser para você um escudo, entendeu? Então, realmente tenha o livro de Provérbios assim no seu coração, né? Conheça o seu fluxo, conheça as suas preocupações, as preocupações do rei que está tentando amadurecer o seu povo, né? Amadurecer o seu filho, né? E está no momento de amadurecer, e torne as preocupações do escritor de Provérbios as suas preocupações. Né? Às vezes a gente é levado assim, ao mundo fala que eu tenho que me preocupar com isso, o mundo fala que eu tenho que me preocupar com aquilo, é tanta coisa. Dê prioridade porque a palavra de Deus está falando. Dê prioridade porque a palavra de Deus ensina ou se preocupa. Né? Você ensinando os caminhos da justiça para o teu filho, ele vai se dar bem onde ele for, onde ele se enfiar. Né? Ele vai prosperar onde ele estiver. Também, né, é um momento, como eu falei, é um momento em que o filho começa a ter discernimento. E às vezes pode ser que em algum campo, alguma instrução que você deu para o seu filho não foi a melhor. E o seu filho vai perceber. E ele vai argumentar com você. E aí nessa hora aí você não vai ser o escritor de Provérbios, mas vai ser o pregador de Eclesiastes, né? Vai reconhecer que você não sabe tudo. Vai ter que perceber que existem limites para a sabedoria, e que você buscou a sabedoria, mas não encontrou, que não foi suficiente, né? E ser humilde, e reconhecer que você não sabe tudo, né? Vai ser um momento de despertar também da criança, né? Ela perceber que os pais dela, na verdade, não sabe tudo, né? Não entende todas as coisas e que ele também comete erros, né? Mas é lógico que ele vai, se ele cresceu bem, né, ele vai ganhar um outro tipo de respeito, porque agora ele vai ver que o caminho que ele está traçando, o pai dele já traçou, e ele vai ver que é difícil, vai ver que não é simples chegar onde o pai dele chegou. Ele vai ter que aprender que o pão que ele comeu todo dia ali de manhã não chega ali à toa, né, não chega ali fácil, tem um caminho árduo para trazer esse pão. Então é um momento de descoberta, e a gente precisa também ser humilde e entender das vezes que a gente errou, a gente se exaltou, escolhemos um mau caminho, e pedir perdão. Para encerrar, acima de todas essas questões, né, assim, da gente dar instrução, da gente recompensar o bem e o mal, da gente ajudar a criar hábitos saudáveis na vida dos nossos filhos e de trazer sabedoria. Eu acho que nada disso, eu vou dizer melhor, todas essas coisas ficam muito mais, entram muito mais naturalmente no coração da criança se elas verem nos pais um exemplo de como isso acontece. Não adianta nada você ter todo um conhecimento, toda uma lógica, todo um sistema, né, uma ideia ok, e você mesmo não for um praticante. Né? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, então, ele foi criado para imitar a Deus. Né? Adão era ali o primeiro filho de Deus, né? Sua primeira cria, e aí Deus já mostrou para Adão como ele já lhe deu um ritmo de trabalho, né? Ó, trabalhei 6 dias, descansei no 7º, você faça como eu, né? Ali no Êxodo fala assim que a gente descansava no 7º porque Deus descansou no 7º, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem que se tornar mais parecido com Deus, né? Deus fala: sejam santos porque eu sou santo. Então Deus dá para a gente o primeiro exemplo de como a gente precisa ser. E os pais, da mesma forma, precisam dar o exemplo de como os filhos precisam ser. Se eles verem esses princípios de vida aplicados na vida dos pais, isso vai entrar muito mais facilmente no coração da criança, porque a gente aprende muito por imitação. Né? Muita coisa a gente aprende, a gente assimila por imitação. Por isso também é muito importante os amigos, a pessoa com quem ela anda, o material que ela assiste na TV, porque aquilo que a gente vê outras pessoas fazendo, a gente vai assimilando e vai deixando que aquilo, muitas vezes, né, se a gente não tiver discernimento crítico, como no começo da vida a gente não tem, a gente vai deixando que essas coisas sejam absorvidas
pela gente e aquilo vai se tornando parte daquilo que nós somos. Então, é isso, irmãos. Quando a criança é pequena, dê instrução, não deixe de castigar, não deixe de presentear quando ela fazer o bem. Estabeleça, sim, ritmos de vida sobre o que ela deve fazer. Diga o que ela não deve comer. Diga o que ela deve comer, né? Por 40 anos, Deus achou melhor dar só maná. Foi uma dieta dura, né? Mas Deus achou que foi melhor, né? Era para ter sido menos tempo, né? A peregrinação no deserto, mas acabou sendo mais e Deus fez o pessoal comer maná aquele tempo todo. Então, diga para a criança o que ela deve comer, o que ela não deve comer. Isso vai ser bom para ela no longo prazo. Pode criar atrito, mas se ela crescer com entendimento, ela vai te agradecer, vai dar graças a Deus pelo que você fez na vida dela quando ela era menor, quando ela estava debaixo da sua autoridade. Uma hora ela vai crescer, né? Uma hora vai chegar o Novo Testamento, e aí a gente não está mais debaixo de regulações de calendário, nós não estamos mais debaixo de dietas, e a gente tem que ter sabedoria, né? O Israel chegou à sua maturidade em Cristo, e aí agora ela, tendo alcançado a verdadeira sabedoria em Cristo Jesus, né? Israel agora pode dizer quando que ela vai prestar culto, quando que ela vai jejuar, quando que ela vai fazer festa, né? E assim vai ser com a nossa criança quando ela crescer, quando ela se livrar das amarras que a gente colocou sobre ela, sair da nossa casa e, se Deus quiser, se tornar um homem, uma mulher de Deus madura, para a honra e glória de Deus. Tem uma pergunta. Uma pergunta. Todo ensino, e a gente sabe que na Bíblia, em Provérbios, tal, tudo é colocado no gênero masculino. Filho meu, é o rei ensinando o príncipe, né? Então a gente sempre tira dali, tem na cabeça que o filho é sempre, o ensinamento é sempre para o filho homem. Isso também serve para a filha mulher? Apesar de a gente ter Provérbios 31, né? Mas todo o ensinamento também serve para a filha mulher? Sim, na verdade, Provérbios 31 também é para o homem, né? Quando fala, acho que eu vi isso muitas vezes, né? 31:30 sendo citado para mulheres, né? Falsa é a beleza e vaidade é a formosura, mas a mulher que tem o Senhor será louvada. Só que são palavras da mãe do rei Lemuel para seu filho, né? Isso é para o homem saber que a mulher também boa é isso, como você falou, primeiramente, né, é direcionado para o homem, para ele pensar, né, para ele ter discernimento. Mas é lógico, de maneira análoga, você analogamente faz tudo para a mulher também. Então, eu acho que isso não é... É que o livro é escrito desse jeito, mas não é porque a mulher não deveria ter sabedoria, não deveria ser instruída na sabedoria. Por exemplo, a própria mãe do rei Lemuel está trazendo palavras de sabedoria, não é, no livro. Então, é que o livro é escrito de um jeito, né? Foi escrito para o filho, para o príncipe. Mas você, analogamente, transporta os princípios para a vida da mulher também, né? E a gente tem histórias bíblicas também do Velho Testamento de mulheres que agiram com sabedoria também. Então... Sim, sim. Não, eu acho que só essas palavras do rei Lemuel já mostram que a sabedoria também é uma questão feminina, também é uma questão que as mulheres podem dominar e que elas podem passar. Não é um atributo masculino. Sim. Mas que também tem a ver com toda uma teologia bíblica do homem e da mulher, né? Que eu acho que a gente não devia entrar nesse mérito agora porque vai estender o assunto demais. Tá. Mas o ensinamento básico é filhos e filhas. Sim. Né? Então tá bom. Deus. Tá bom, meus irmãos? Por hoje é só. Até o próximo estudo.